Salve, internautas! Bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Esse daqui também está sendo gravado, logo, olha, segura aí, que logo a gente vai ter ao vivo, tá? E como ele está sendo gravado, como é que vocês participam? Vocês podem participar se inscrevendo no canal, não se esqueça de se inscrever, que ajuda muito a gente. Dando aquele peteleco no positivo, né, também é muito importante. E também acionando o sininho e colocando todas as notificações. Tudo isso é muito importante para o canal. Lembrando vocês que a gente também tem um canal que é o Cortes do Ibra Talks. Se inscreve lá também, tá? E outra coisa também, vocês podem, por exemplo, fazer perguntas, colocar nos comentários alguma pergunta para o nosso convidado, e aí a gente passa para o convidado, ele responde e a gente coloca para vocês a resposta. Legal? Então, a gente hoje está aqui com uma pessoa bem importante, que é o Paulo Pereira. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, Sidney. Obrigado Bacana. por me receber aqui. Obrigado você por ter vindo. E a Thaís Nishikata vai estar comigo aqui nesse bate-papo. Fala, pessoal. Fala, Sidney. Tudo jóia? Seja bem-vindo. Eu sou o Paulo. Obrigado. E, como sempre, vamos falar do nosso patrocinador aqui, que está dando uma força grande para a gente, que é a Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros, tem livros de autoajuda, tem livros de científicos, né? O livro do Ibra, Reabilitação Animal, Fisioterapia e Acupuntura Veterinária, é editado pela Editora Vilese. E tem, por exemplo, os meus livros, que são de ficção, também são editados pela Editora Vilese. Não só ficção, policial também. E eu até vou perguntar, antes de começar a conversar com o Paulo, eu vou fazer uma pergunta. Você gosta de ler? Eu adoro. Gosta de ficção? Adoro ficção. Então, a Editora Vilese vai te dar um presente, que Opa. é um livro meu, tá? Olha só. Que é Os Sete Mundos, tá? Os Sete Mundos do Domínio de Madrock. Então, fica Obrigado, para você. Sidney. Adorei. Bacana, esse Falei daí com é gosto. ficção, Uhum. totalmente ficção, tá? Acredito bacana. que seja ficção, vai saber, né? Vai a saber. gente nunca sabe. Você vê, por exemplo, você tem esse daqui, O Sombra da Alma, né? Que tá escrito assim, esse daqui é meu também, né? Tá escrito assim, este livro é uma obra de ficção, tal, ou não. Ou Ou não. Muito legal. É isso Obrigado. Ótimo. Bacana. Paulo, eu tô te conhecendo hoje, né? E falaram bastante coisa de você, falaram bem pra caramba, tá? É Não sei mesmo? quanto você Mentira pagou pro muito. pessoal, não sei. E você tá na PUC, é professor. Uhum. Me conta sobre você, mas Tá. pra gente se conhecer melhor, o pessoal conhecer Bom. você. Vou falar um pouco, então, um pouco desse contexto que é profissional, mas que eu acho que o fato de eu ser professor, eu sempre olhei para isso de uma maneira maior, né? Então, eu acho que quando falam, qual que é a sua profissão? Eu sou professor, mas ser professor para mim tem várias outras dimensões da minha vida que afetam e tudo mais e que eu gosto muito. Então é isso, eu sou professor da PUC São Paulo já há muitos anos, desde 2007, né? Já 2007. faz mais de 15 anos já que Bastante eu sou professor tempo. lá na PUC São Paulo. Se formou com 10 anos, né? Eu já tenho Jovem. estrada, viu? Já tenho estrada, eu tô com meus 42 já tô com os meus 42, então tem aí uma estradinha. Mas eu fiz ciências sociais, na verdade, lá na PUC, né? Então a minha universidade ali, que foi o berço ali da minha formação e tudo mais, sempre gostei muito daquela universidade, para mim sempre foi uma experiência muito incrível fazer a graduação lá. E aí, depois, em mestrado, doutorado, essa coisa toda, eu fui para a área de relações internacionais e fiz em outras universidades. Fiz na Unesp, o mestrado, na Unicamp eu fiz o doutorado, aí fiz pós-doutorado fora, depois a gente pode conversar um pouquinho a respeito disso. Mas a PUC sempre ficou como uma referência muito importante para mim, né? Como uma universidade muito legal. E aí depois eu voltei para lá como professor, prestei um concurso, entrei em 2007 na área de relações internacionais e desde então estou lá na Faculdade de Ciências Sociais, no Departamento de Relações Internacionais, com um monte de gente bacana. É um dos departamentos mais jovens que a gente tem lá na PUC. Então, assim, gente com muita energia, muita ideia, muita proposta. Eu tô no meio dessa galera. Eu não sou tão novo quanto eles, mas eu tô no meio dessa galera. Mas é legal, né? Você tá num ambiente assim, né? Você é o legítimo filho da PUC. Sou filho da PUC demais. De todos os sentidos. Graduou lá, então. É verdade, eu graduei lá, trabalho trabalho lá há um tempão. Adoro trabalhar lá. Acho que, assim, é uma universidade que dá
muita abertura pra gente pesquisar e tudo mais. A PUC é aqui perto, né? É qual, aqui que é o, do lado. qual que é o bairro lá? É Perdizes. É Perdizes Ah, mesmo, Perdizes, né? Eu tava na Perdizes. dúvida se era Perdizes, é Perdizes mesmo, Não, que é é Perdizes pertinho, né? mesmo e é muito legal, porque assim, na verdade eu morei minha vida inteira na Zona Norte de São Paulo, né? Aham. E aí só quando eu entrei na PUC, e aí eu me casei, e aí eu falei, bom, acho que seria legal poder morar perto do trabalho. E aí foi aí que eu mudei aqui pra aqui perto, né? Que é na Vila Madalena. Olha. E aí foi ótimo, porque eu consegui ir de bicicleta, por um tempo eu fui de bicicleta. legal Já isso. teve uma época que eu tive uma Bacana. bicicleta elétrica, então eu ia de bicicleta elétrica pra PUC. Depois roubaram minha bicicleta, mas... Puxa enfim. vida. Foi uma das grandes perdas da minha vida, foi minha bicicleta elétrica. Ô, mas haja perna mesmo, se não for elétrica, porque ali Nossa, essa aquela João região, Ramalho, então, né? gente. É, nossa, João Ramalho, pelo É amor um de Deus. sobe e desce de pirambeira ali que Eu olha. chegava ali suando, aí tinha que me trocar, aquela coisa toda e tal. Foi uma época, mas é isso. Mas enfim, eu sou professor lá, adoro ser professor. Eu gosto muito de ser professor por vários motivos. Acho que a coisa mais interessante que tem é porque, sendo professor, você consegue ser muitas coisas, na verdade, na universidade, né? Lá na PUC eu já fui coordenador de curso de graduação, coordenador da pós-graduação, faço pesquisa, consigo financiamento, vou viajar para fazer trabalho de campo, apresentar em congresso, conheço um monte de gente do país, fora do país. Então é uma coisa muito interessante, legal. assim, né? Uma vivência muito legal, muito rica, né? Nossa. Com Pô, pra quem tem possibilidade. 42 anos, bota a vivência nisso, hein? Pô, é. Bota a vivência. Viveu bastante caramba. bem. Muito bom. Bota É nisso. verdade. Mas hoje, o que você ocupa lá? Que cargo? De professor somente ou mais algum cargo? Não. Hoje, já há alguns anos, eu fui convidado pela reitora, atual reitora, que é a professora Maria Amália, que ela já foi reconduzida no cargo da reitoria, então, o segundo mandato dela, né? E ela me convidou nesse segundo mandato para trabalhar na assessoria de pesquisa da reitoria. Então, é um órgão, na verdade, que é vinculado à reitora, né? Vinculado à reitoria também. E, basicamente, o que eu faço lá é coordenar a distribuição de recursos de pesquisa da universidade. Então, basicamente, o que a gente faz é para docente, né? Para professor. Então, a PUC tem um negócio que é muito legal, poucas universidades particulares têm, eu não tenho, no formato que a gente tem, eu não tenho nenhuma notícia que exista outra experiência dessa no Brasil, que é, a gente tem um monte de edital público para os docentes da PUC, que a gente abre semestralmente, com diferentes abordagens. Aí os professores vão lá, apresentam um projeto de pesquisa, apresentam um artigo que escreveram, e aí a universidade dá recurso para motivar, incentivar eles a continuar pesquisando e qualificar a pesquisa dos docentes. Semelhante ao que a gente vê nas públicas, né? Com os Exatamente. órgãos FAPESP, de CNPq, fomento. CAPES. Então é como se fosse Que uma mini legal. agência de fomento E dentro da PUC. de onde entendeu? vem os recursos? Da própria Fundação Da São própria- Paulo e do próprio dinheiro da PUC, né? Da Então, Poxa, própria- que bacana. o dinheiro que a PUC arrecada com várias atividades, e particularmente com a mensalidade dos estudantes, uma parte disso é revertida para a pesquisa da universidade. Olha que legal. Muito Deixa eu interessante. entender direito. Você falou Fundação São Paulo. Isso. A PUC é Pontifícia Universidade Católica. É Exato. da igreja. Ela é uma Ela é universidade da da igreja. igreja, como tem várias PUCs, né, no Brasil. Tem PUC Campinas, PUC Rio de Janeiro, PUC Minas, PUC Poços de Minas. Caldas. Tem Porto exatamente. Alegre, que é o meu Exatamente. sobrinho se formou em arquitetura lá. Exatamente. Né? E O a PUC Tarso, São Paulo. se formou na PUC lá. olha. Agora, cada PUC é independente entre si. Então, não existe uma coisa que é uma mesma estrutura só porque é vinculada à igreja, né? Cada uma tem uma história própria, estrutura própria, Não tem um funcionamento. comando central. Não tem. E a igreja não tem também um comando em cima das No caso da PUC e a Fundação São Paulo, né, que é vinculada à cura e tudo mais, enfim, é a igreja católica, eles têm, sim, eles supervisionam o funcionamento da universidade, eles ajudam na coordenação, principalmente da parte financeira, administrativa, né? Então, a fundação mantém a PUC funcionando. É a Fundação São Paulo. É a Fundação São Paulo. Ela mantém a PUC. Exatamente. ela entendi. mantém a PUC. Mas aí cada unidade individual, cada um tem a sua gestão, a sua... Exatamente. Então, Por exemplo, então a PUC São fundação, Paulo- desculpa, eu te cortei. A fundação então é a mantenedora. A Fundação Mantenedora da PUC tá. São Paulo. Entendi. E essa relação entre mantenedora e mantida, o nome não é tão bom porque, no final das contas, como a PUC arrecada o seu dinheiro das mensalidades dos estudantes para fazer o funcionamento da universidade, né, a Fundação São Paulo não coloca o dinheiro Sim. da igreja, né? Mas, enfim, Sim. mas ela mantém
tem no sentido de fazer a coordenação do funcionamento da universidade, né? É que uma faculdade, uma universidade tem que ter uma mantenedora. Exatamente. É aí que entra a Fundação São Paulo. Especialmente porque a PUC é uma universidade comunitária, né? Então ela não tem fins lucrativos. Sim. Por não ter fins lucrativos, ela tem que reverter todo o dinheiro que ela arrecada para, obviamente, para ter serviços para a universidade, para a comunidade, né? Para a sociedade, pesquisa, obviamente, produção de conhecimento e o funcionamento dos seus cursos de graduação. Então é tudo isso que eu Entendi. Muito interessante. E você arruma muita encrenca, você distribuindo dinheiro? Olha, ele é o homem do dinheiro, gente, da pesquisa. Então, eu quero ser amigo dele. Você sabe que isso é uma coisa que é engraçado, porque sempre que eu falo a respeito disso, né, que eu coordeno o orçamento de pesquisa da universidade, sou responsável por fazer essa distribuição, todo mundo acha que assim, então o Paulo coordena esse recurso todo e tal. Mas no final das contas, a gente tem um funcionamento, que é um funcionamento tão estruturado de conselho, porque existe um conselho, né, que faz as decisões, existem os pareceristas, ad hoc de cada projeto de pesquisa para aprovar ou não aquilo que foi ofertado. Um grupo, não é só você. Não, tem um grupo inteiro. Eu sou responsável, coordenador, mas a gente tem um conselho que faz as decisões junto comigo. E mais importante do que isso, as regras que estão estabelecidas para a distribuição desses recursos estão em editais que são publicados. Então, assim, as regras estão lá. As regras são claras. Eu não posso fazer nada fora das regras. Então, assim, eu sou responsável, obviamente, por verificar se as regras estão funcionando direito, se elas são adequadas, mudar as regras e tudo mais. Mas, assim, no final das contas, eu sou muito mais um facilitador, vamos dizer assim, de como que o recurso passa, né? É quem faz a conexão. Isso, a conexão entre aquilo que existe de dinheiro para os professores pesquisarem e como é que vai chegar o dinheiro para o docente poder fazer sua pesquisa. Isso é uma coisa muito legal. Você tem que... Eu tô te cortando direto, né? Você não tá conseguindo fazer pergunta, que eu fiquei muito curioso. É que, nossa, é um assunto tão interessante que a gente tem várias... Vai surgindo várias perguntas. Deixa eu só fazer essa, depois você pode... perguntar, senão deixa você à vontade. Senão você esquece que eu tô ligado. Esqueci. Não. Você tem que, por exemplo, ajudar o professor que vai, por exemplo, falar, olha, vai por esse caminho, porque aí senão você não consegue, ou não, você não se mete nisso. Não, isso em termos de conteúdo, não. O que eu faço, por exemplo, sei lá, o docente pede um orçamento, que é um orçamento que eu entendo que tem problemas, ou ele pode melhorar, eu posso dar ideias para ele de como gastar esse dinheiro de uma forma melhor, no sentido de contratação de serviços ou de compra de material permanente. Isso daí que eu aí eu dou essa orientação, eu falo, olha, o orçamento que você construiu pode ser melhor assim, assim, assado, né? Mas em termos de conteúdo, não. Em termos de conteúdo, os docentes, eles apresentam o projeto de pesquisa, tem a avaliação de um outro docente que a gente manda para avaliar a proposta. É que eu ia lhe perguntar, eu ia falar sobre isso. Na verdade, você falou de um conselho, então, mas não é o conselho que faz, é como se, essa apresentação do projeto é como se fosse uma banca. Ele apresenta para um grupo ou ele apresenta o projeto escrito e ele é encaminhado para parecerista? A gente tem um sistema... encaminhar isso aí. Exatamente isso. Então, assim, tem um sistema que ele entra com o pedido, faz lá a solicitação dele, anexa a documentação que está sendo demandada. A gente pega aquilo lá e fala o seguinte, olha, para esse projeto, com esse conteúdo, tem um docente aqui na PUC que pode fazer a avaliação. Essa avaliação ela é ad hoc, então é específica, e ela também é às cegas. Então, quer dizer, às cegas no caso, quem está sendo avaliado não sabe quem é o avaliador, mas quem é o avaliador sabe quem está sendo avaliado, porque ele precisa analisar o currículo do docente e tudo mais, né? Claro. Mas assim, quem avalia está sempre protegido para poder fazer uma avaliação sem nenhuma ficar preocupado. Sem ficar para não ter interferência também. Também o professor pode começar a ir atrás, conversar, olha, me ajuda. Né? Então, assim, manter essa dimensão assim, que é de um anonimato de quem está avaliando é muito importante para a pessoa poder ter liberdade e tudo mais e avaliar da questões éticas exatamente. Com certeza, muito legal. Então, tem sido muito bacana, é uma experiência muito, muito boa, eu como professor, e obviamente para mim é muito importante estar numa universidade que financia a pesquisa, né? Isso é uma coisa interessantíssima, e todos os temas, assim, a gente tem uma universidade com mais de 1.000 e tantos docentes, então assim, muita gente pede recurso, a gente... tem isso, e depois tem a produção, que é exigida como comprovação daquilo que foi feito. Então é muito legal, né? Porque você movimenta, né? Todo mundo, e eu acho que os docentes também, essa avaliação que a gente tem, se sentem
valorizados enquanto pesquisadores e tudo mais. Então, é muito legal. E é só docente de lá, né? Que pode... Só docente de lá que pode pedir é o certo, financiamento, né? exatamente. Claro. Só docente de lá, e tem as regras e tudo mais. Mas é muito bacana, porque isso é um efeito em cascata, porque o docente pede, mas aí ele está num grupo de pesquisa que tem docentes de outras universidades, e aí, obviamente, isso você acaba incentivando a criação de redes de pesquisa, né? Nacionais e internacionais. A gente tem editais também de internacionalização de pesquisa, né? Então, assim, para o docente poder ir para fora do país, viajar, fazer conexões internacionais, produzir com outro docente de uma outra universidade, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na África, na América Latina, enfim. Então, isso é muito bacana, né? Uma baita estrutura. Nossa, muito legal. Incrível. É muito legal. Eu não imaginava. Eu não Também sabia. não imaginava. Eu achava que pesquisa era só em universidade pública e ponto final. A gente vem desse meio, né, de universidade pública, e isso é muito forte. Verdade. Mas esse grau de organização que vocês têm na PUC é incrível. Essa assessoria de pesquisa, né, que é o nome desse órgão que eu coordeno, realmente foi uma grande revolução. É um negócio que eu acho que, assim, é bem pioneiro e muito interessante. Então, a gente tem investido bastante. Novo. Na verdade, ela foi a proposta como um todo foi criada pela professora que hoje é a reitora, que é a professora Maria Amália, mas que na época ela era pró-reitora de pós-graduação. Isso foi em 2014, né? Aí ela começou a criar esses editais na época, os primeiros foram em 2015, começou a criar isso daí começou a se desenvolver, depois ela virou reitora, continuou investindo nessa proposta, e aí se criou esse órgão que é a assessoria de pesquisa em 2018. Então, desde 2018 existe a assessoria, mas como projeto ele foi sendo gestado desde 2014, né? Então tem uma estrada aí, né? E é isso, a professora Maria Amália teve a sacada de fazer essa proposta e está investindo nisso daí, está dando certo. E é legal que ela está lá, né? Porque de repente ela podia ter tido a ideia, só que ela já está em outro lugar e vê a ideia. E ela, como reitora, ela dá um suporte enorme para a proposta e tudo mais, né? E o que eu vejo como muito interessante nessa estrutura que vocês têm é a ausência dessas influências políticas tão intensas, né? Nos fomentos. Então, acaba ficando uma coisa meio que, não totalmente, claro, mas isenta de questões políticas ali. Vocês têm aquele recurso vindo de recursos próprios, inclusive. Uma liberdade enorme para pesquisar. Inclusive, Thaís, você sabe uma coisa que é interessante, né? Porque, lógico, como você perguntou antes, né, Sidney, que então, a PUC é vinculada à Igreja Católica. Né? Agora, uma coisa que é incrível e muito bom, né? Assim, que é uma coisa que a gente valoriza muito, é o quanto toda essa estrutura da igreja, né, que a gente é vinculado, e os padres que têm atividade, que estão lá no conselho de definição de políticas ali da universidade, que é o CONSAD, o Conselho Administrativo e tal, não existe nenhum tipo de influência para definir tipo, de vai pesquisa, por essa linha o que pode ou não pesquisar. Isso não existe. A gente tem liberdade absoluta. E é engraçado, né? Porque se você for olhar a igreja, a Bíblia, a parte científica meio que vai contra, né? Não é que eles falam que não vai tudo, mas se você for analisar, existe um conflito da ciência com a religião, né? E eles não se metem, isso eu acho legal. Não, eles não se metem, assim, pelo contrário, eles são entusiastas de uma pesquisa isenta, neutra, com liberdade de escolha dos temas, então, assim... E a PUC tem um histórico muito combativo de temas... Bom, quem está na universidade é isso, você está preocupado em discutir os temas que são polêmicos, porque é para isso que a gente faz pesquisa. A pesquisa serve a pesquisa serve para você conseguir mostrar coisas que estão escondidas... poder tirar preconceitos que existam sobre os temas, compreender melhor os processos sociais que a gente vive e tudo mais. Então, parece que tem que ter liberdade para pesquisar. E é muito legal que a igreja, assim, nesse sentido, não tem nenhum tipo de interferência. Até emendando aqui, né, citando um exemplo seu próprio, né? Você entrou numa linha de pesquisa, na verdade, se imergiu aí numa linha de pesquisa em cannabis. Exato. Né? E sem nenhuma restrição da igreja, ninguém nunca colocou, assim, nenhum tipo de empecilho. Zero. Não, e é muito interessante isso, Thais. Por exemplo, eu comecei a pesquisar esse tema, é lógico, é um tema sensível. Eu estudo política internacional de drogas, né? Então, o tema das drogas é um tema tabu na nossa sociedade, né? Existem muitas discussões a respeito disso, tem muito preconceito, eu acho que por conta de um histórico que a gente teve ao longo de todo o século XX de proibição em relação a determinadas drogas, tem muita gente que ainda nem consegue entender o que isso significa, os impactos disso para a nossa sociedade, e a gente trata esse tema de uma maneira muito violenta, né? Na base dos temas de segurança, policiamento e tudo mais. E a gente às vezes perde a dimensão que esse é um tema também de saúde pública e que tem uma importância muito grande ser tratado como um tema de saúde e de direitos, né?
direitos humanos, direitos, enfim, do indivíduo, inclusive do indivíduo que usa a droga, que não é porque ele utiliza uma droga que ele deve ser tratado de uma maneira ruim, etc. Então, acho que assim, quando você olha para esse tema das drogas, num primeiro momento você fala, nossa, mas que difícil, né? Não é complicado. Você vê, na PUC eu faço pesquisa, pego financiamento. Peguei financiamento agora da FAPESP, nem só da PUC. Eu pego da PUC também, né? Mas peguei financiamento da FAPESP, peguei financiamento do CNPq, me tornei agora um pesquisador que se chama Bolsa Produtividade em Pesquisa, que é um edital que o CNPq lança, né? Que é esse órgão federal de financiamento. Então, ele tem um edital que é para os docentes que fazem pesquisa, publicam, para incentivar esses docentes a continuar fazendo esse trabalho. E o tema que eu apresentei, a proposta que eu apresentei é exatamente do impacto das dimensões internacionais do controle de drogas sobre a cannabis, naquilo que a gente tem hoje de controle da cannabis medicinal no Brasil. Então, como é que isso que está acontecendo no mundo está influenciando na forma como a gente lida com esse tema aqui no nosso país? E aí eu ganhei essa bolsa produtividade, tive um financiamento FAPESP agora recentemente, que foi no ano retrasado e passado, e tem o financiamento da PUC e total liberdade de cátedra para pesquisar, produzir. Tem uma optativa que eu dou regularmente na graduação para discutir o tema de drogas. A gente não tem, você vê, os estudantes chegam e é uma optativa que é aberta para toda a universidade. Na graduação de Ciências Sociais. De Relações Internacionais. De Relações Internacionais. Mas era uma optativa aberta para o resto da universidade. Então, assim, vem gente da administração, psicologia, direito, ciências sociais, relações internacionais, que é o curso que eu dou aula. Então, assim, vem um monte de gente lá e os estudantes têm a oportunidade de discutir esse tema, que é um tema super difícil de debate. E a gente faz, obviamente, utiliza as pesquisas acadêmicas, uma discussão que é super séria, mas que traz esse tema, enfim, abre esse tema para poder quebra esse tabu discutir. ali dentro, né? Sim. Então, e é interessante, até que você está falando, porque cannabis, droga, e aí o pessoal fala assim, não, porque cannabis vem da maconha, que é uma droga. Me fala que medicamento que não é droga. Né? Todos os medicamentos são drogas, só que você usa de acordo com a dose para o tratamento. Por exemplo, cannabis é para dor, principalmente, né? Para convulsão, para um monte de coisa. Quadros neurológicos. E eu acho que impedir a entrada, colocar barreira, como colocam, é até maldade com o paciente, né? É a mesma coisa que você impedir, sei lá, uma dipirona, sabe? É parecido. E acaba criando um funil de criminalização, né? Porque daí realmente fica tudo ilegal e aí as pessoas começam a buscar formas de burlar isso. Então, acaba criminalizando mais ainda. Eu tenho uma posição, assim, que ela é uma posição muito... eu diria muito progressista em relação ao tema das drogas, que eu vejo muito nesse formato que você falou, Thaís, que é quando a gente trata qualquer droga que seja, qualquer uma, né, na base da criminalização e nesse sentido, enfim, na sua proibição absoluta, você vai gerar violência, você vai gerar tráfico de drogas, você vai gerar crime, você vai gerar corrupção policial e você vai gerar um consumo de drogas que são piores, ruins, a qualidade é do alteradas, pior. E as pessoas vão, com certeza, ter mais problemas de saúde por causa disso. Então, assim, a minha posição sempre é uma posição um pouco nesse sentido que você falou, Sidney, mas mais aberta, que é, precisamos regular as drogas de forma a que nós consigamos impedir que as pessoas usem de maneira inadequada, que isso não se transforme num tema um problema de saúde pública, e ao mesmo tempo você consiga dar abertura para as pessoas poderem utilizar na medida em que elas necessitam. O caso da cannabis é um caso explícito, e hoje cada vez mais absurdo, no mundo, né? As pesquisas mostram cada vez mais, e certamente mostrarão ao longo dos anos mais, porque as pesquisas estão começando a ser feitas cada vez mais agora, porque a regulação está acontecendo. É isso, agora com a regulamentação, nossa, agora realmente as pesquisas vão avançar. Os Estados Unidos praticamente já fizeram a regulação da cannabis medicinal em praticamente todos os estados. Pouquíssimos estados não têm a regulação da cannabis medicinal e vários têm da recreativa. O Canadá, um país gigantesco, fez a regulação integral da cannabis medicinal e recreativa. O Uruguai fez a regulação também integral. Praticamente todos os países da América Latina têm regulação da cannabis para fins medicinais. E na Europa, vários países já têm também. Então, assim, eu acho que é importante, no Brasil, né? Eu acho que a gente ainda não tem uma lei que faz a regulação da cannabis. Isso está tramitando no Congresso
Espero que agora ande, né? Porque, obviamente, com o governo anterior tinha um preconceito muito grande com esse tema, então a possibilidade desse tema avançar era muito pequena. E o projeto de lei 399/2015, que é o que está tramitando no Congresso, acho que ele tem um potencial de fazer a regulação da cannabis para fins medicinais e industriais. Né? Esse é o debate que está acontecendo hoje. E a gente hoje não tem ainda uma lei que faz essa regulação. Então, o Brasil tem potencial e acho que uma capacidade enorme de avançar nesse tema, possibilitar as pessoas que precisam desse tratamento poder utilizar. E assim, olhando da parte médica, assim, né? Quando as empresas entram nessa jogada e regulamenta a coisa, a qualidade melhora muito, né? Então vai ter uma concorrência, vai existir ali toda uma regulamentação. Você tem uma purificação, isso, tudo. Então, que eu lembro faz anos, quando começaram a falar de cannabis, era uma família que tinha uma menina, se eu não me engano, que tinha convulsões e chegou no STF para conseguir importar o medicamento. Pra conseguir uma autorização. Tem um documentário, que é o documentário ilegal. Chama sobre Ilegal isso. Documentário, sobre essa menina e os pais dela. É uma história... E aí, óbvio, tem vários outros pais e mães que vão se envolver, particularmente mães, né, que vão se envolvendo nesse processo. E o que elas faziam aqui, isso era em 2014, né? 2014 tal. Elas tinham que fazer, por vezes, a importação de maneira ilegal da cannabis, entendeu? Sim. E faziam. E falavam, olha, a gente vai fazer a desobediência civil, por quê? Porque essa lei é injusta. Minha filha, meu filho precisa desse medicamento. A saúde daquela criança depende disso. Eu sou pai. Eu faria. Eu iria buscar, inclusive. Sabe? Todo o preconceito que a gente tem, porque isso foi uma droga considerada ilegal durante décadas e décadas, né? Criminalizada e tudo mais, e depois acho que vale a pena mencionar que isso tem dimensões racistas claras, né? Que a proibição da cannabis tem, no Brasil especificamente, nos Estados Unidos também, tem dimensões racistas muito claras, né? Que tem a ver com o consumo de cannabis por parte da população negra escrava ainda lá. As primeiras criminalizações são do século XIX, meados do século XIX. Isso, então o Brasil trabalha de uma maneira muito violenta. Mas indígenas também, né? Entram... Isso, e particularmente negros, porque tinha esse consumo, né? Então a proibição teve uma relação muito direta com isso, né? Isso eu não sabia. Isso eu não fazia ideia. Esse é um tema muito importante, porque às vezes a gente perde a dimensão do... Por que isso foi criminalizado? Como é que chegou nesse ponto, né? Olha, essa planta tem que extinguir da face da terra, ninguém pode usar, Então, assim, isso tem uma relação direta com essas dimensões racistas que a gente teve aqui no Brasil, né? Enfim, um país que foi um país escravocrata, né? O consumo de cannabis existia por parte dos negros, que trouxeram isso da África, né? Então também tinha esse consumo, mas já existia o uso de cannabis, principalmente para fins industriais e tudo mais, que eram dos europeus, que também trouxeram para o Brasil e para outros países na América Latina e tudo mais, porque existia o uso de encordoamento e tudo mais, das fibras da cannabis, etc. Então, até o século XIX, a cannabis não era proibida, não tinha nada de proibição, pelo contrário, tinha um comércio de um lado industrial e de outro de medicamentos que começaram a ser produzidos. Sim. Então você vendia em farmácia cannabis. Fazia parte da cultura de algumas populações. Cannabis você vendia nas farmácias no final do século XIX, Europa, Estados Unidos. Então, assim, isso começou um processo de criminalização que tinha uma relação direta com, olha, quem consome isso? Né? Só é a população negra, assim, assado. Na parte industrial, ela começou a perder importância. Então, ela ficou muito vulnerável às ações proibicionistas que começaram a vir, tanto de dentro dos países, quanto também dos Estados Unidos, que começou a fazer essa proibição lá. É uma história longa que não vai dar para discutir tudo aqui. Prendendo uma série de coisas. Aí tem muita história. Então, eu acho que é isso, quer dizer, não é à toa, né? Acho que quando a gente olha para a proibição das drogas, quem é mais afetado pela proibição das drogas? É a população pobre, periférica e negra, né? Que é quem está nas cadeias, quem é violentado pela polícia, etc, etc. Agora, quem consome drogas é a sociedade como toda. Muita gente consome drogas. Sim. Classe média, classe alta, classe baixa. Mas quem é mais reprimido é a classe baixa. Então, eu acho que quando a gente olha para o tema da cannabis, pensando nessa dimensão da regulação, acho que é importante a gente olhar para todo esse contexto, né? E aí a gente pensar as alternativas que a gente tem a isso. Uma pergunta, assim, é uma reflexão, tá? Você queria saber a tua opinião na parte recreativa, tá? Não na parte de medicinal. Você acha que... Eu vou explicar por que a pergunta. Claro. Você acha que o tráfico
acabaria? Eu vou explicar porque eu acho que não. Se você regulamentar tudo, o governo vai ver isso como uma forma de arrecadar muito dinheiro, vai botar imposto super alto, assim como faz com cigarro. E hoje você tem tráfico de cigarro, né? Então, eu acho que teria que ser alguma coisa muito bem estudada para não chegar nesse ponto. Porque vão falar, não, porque isso daí causa acidente, causa não sei o quê, então causa gasto lá no sistema de saúde, então a gente tem que colocar, que é a desculpa do cigarro, né? Então, tem que colocar imposto de 80%, que é cigarro, se eu não me engano, é 80%, né? E aí, o pessoal traz cigarro do Paraguai. Cria um submundo. Cria o submundo, cria o tráfico. Será que não aconteceria isso? Então, eu acho que assim, quando a gente, hoje em dia, né, a gente está pensando nessa coisa da regulação da cannabis no mundo, né? Muitos lugares estão pensando formas muito próprias de fazer a regulação. Não existe uma única regulação, né? Existem muitas possibilidades diferentes de se regular a cannabis. Se você vai no Canadá é de um jeito, em cada estado americano tem sua proposta, no Uruguai é diferente, na Argentina é diferente, no Brasil é diferente, na Alemanha é diferente, na França é diferente. Então, cada lugar vai tentar criar a melhor forma de regular a cannabis para os seus objetivos e tudo mais. Então, a regulação, ela também é um embate entre os atores sociais que estão interessados em fazer a regulação. Sim. Então, assim, a empresa vai querer fazer um tipo de regulação. O movimento social vai querer fazer outro. O político está querendo fazer outro. Vai ser do choque desses diferentes interesses e da capacidade que cada um tem de fazer valer os seus interesses que vai ter um resultado. Então, isso é importante por quê? Porque cada regulação é uma regulação. Aí você perguntou, bom, pode ser que o Estado coloque um imposto muito grande. Bom, é verdade, pode ser. Mas colocar um imposto muito alto pode repercutir, sim, em você ter um mercado ilegal. Sim. Isso, você falou do cigarro, é perfeito. Agora, é sempre, quando a gente fala em regulação das drogas, na verdade, em política pública de maneira geral, mas regulação das drogas de maneira particular, você tem sim aquela coisa que são os trade-offs. Você vai ganhar aqui, você vai perder ali. Então, assim, o cigarro, é bom que você bote um imposto alto? Depende. Você coloca um imposto alto e você vai diminuir o consumo, porque quando fica a relação do preço com o consumo é direta. Se você aumenta o preço, diminui o consumo. E aí você fala, bom, existe um problema de saúde pública que é o consumo de cigarro, gera muitos problemas, porque o cigarro é uma coisa muito problemática. Então, vamos aumentar o preço e vamos diminuir o consumo. Diminuindo o consumo, você, vamos dizer, protege mais a saúde pública. Mas, ao mesmo tempo, você cria um mercado ilegal. E aí você faz com que pessoas que tenham menos dinheiro, que não vão conseguir comprar o cigarro bom, ele vai comprar um cigarro pior ainda, porque é um cigarro falsificado e tudo mais. Isso vai gerar um problema de saúde pública pior para uma parcela menor, que é a parcela que não vai conseguir pagar. E você divide E aí você cria um problema o problema de saúde pública vai ser cortado por uma questão de divisão de classe social. Quem tem menos condição vai usar a saúde pública mesmo. Quem tem mais condição vai usar particular. Exatamente. Então vai sobrecarregar a saúde pública. Esses cigarros que estão vindo, eu não fumo, né? Mas o pessoal fala que o cigarro é terrível. Que o que está vindo aí é horrível. Não existe uma solução perfeita. Não existe. Então, assim, eu acho que sempre é a mesma coisa com a bebida, né? A nossa bebida, ela praticamente... Bom, o álcool no mundo, praticamente a regulação é escassa, é péssima, né? Não é à toa que você tem propaganda de bebida alcoólica em todo lugar. Porque se você for olhar, propaganda de droga é uma coisa totalmente sem noção. Ainda mais para uma droga extremamente agressiva como é a bebida alcoólica, que a gente sabe que tem relação direta com violência, acidente de trânsito, violência doméstica, problemas de saúde, cirrose, etc. Fora metabolicamente o problema, né? E os Estados Unidos têm a experiência de ter proibido. Isso. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Por isso que entre a proibição e a liberação absoluta, existe um universo gigantesco de formas diferentes de regular. Você pode falar, vou regular mais a bebida ou vou regular menos a bebida. Vou regular mais a cannabis, vou regular menos a cannabis. Vou regular mais o cigarro, vou regular menos o cigarro. Tem uma coisa boa na cannabis também, que pode não gerar, se for só a cannabis, né? Se for na cannabis, que eu digo, se for só a maconha, né? Que você pode plantar em casa. Isso pode não gerar o tráfico. Mas aí tem os outros, né? As outras drogas aí vai ter. Então você me perguntou, se regular vai acabar o tráfico? Não vai acabar o tráfico. Primeiro porque você tem tráfico de outras drogas. Né? Sim. Então assim, ou você regula todas as drogas, e aí você vai continuar tendo tráfico, mas ele vai ser muito reduzido, obviamente,
porque quem vai controlar esse comércio vai ser o Estado, né? E aí vai sobretraxar, vai lá. E aí sempre vai falar, bom, mas tem o fulano que quer usar alguma coisa e que pela lei não pode, mesmo com a regulação, ele vai pegar no mercado ilegal. Sim, sempre vai ter isso. Então, existe sempre um mercado ilegal para qualquer tipo de mercadoria regulada. Acredito que criaria até uma pressão para desenvolvimento de novas drogas, né? Sim, sem dúvida. Né, mas você sabe que, Thaís, hoje, você tem por ano a criação de uma série de novas drogas. Algumas chegam no mercado, outras não chegam. Então, assim, você tem hoje criação de canabinoides sintéticos, que são a maconha chamada maconha sintética, que não é maconha, né? Mas é alguma coisa, um análogo, né? Uma molécula. Mesma coisa dos opioides sintéticos. Então, agora tem criação de cannabis sintética que vai tentando construir mercados ilegais, né? Que são extremamente problemáticos, que, enfim, em geral são substâncias muito fortes e que têm um efeito muito grave sobre as pessoas, né? Então, assim, você está sempre nessa... Enfim, Agora, as drogas, a minha questão com as drogas, nesse sentido, né, você regular e aí encontrar a melhor regulação para cada droga e para cada contexto é a melhor forma de se lidar com o problema, que é esse problema que a gente tem de enorme violência social. Vê o que acontece na América Latina, grupos criminosos, arma, corrupção policial, é um negócio assim tão triste de você ver o que a gente passa, que eu não consigo imaginar que qualquer regulação possa ser pior do que isso. Pelo contrário, eu acho que só pode melhorar a situação. Agora, óbvio que isso tem que ser feito de maneira estudada, pensada, analisada. E para isso você não pode ter tabu, porque você precisa poder estudar. Você tem que conversar sobre. Eu vou muito pro México, né? E para aula, para dar aula. E aí eu assisti aquela série. Primeiro que assim, a gente conversa muito lá e sabe muito sobre o tráfico que tem lá, que lá é muito forte, né? Por causa dos Estados Unidos, por causa da fronteira e tal. Aí assisti aquela série El Chapo. Gente do céu, pode até ter exagero lá. Mas é um negócio absurdo. É um negócio absurdo. É muito violento. E assim, você vê, ele comprava todo mundo. Qualquer um ele comprava. E tanto que eles mostram, não sei se é verdade, eles mostram que aquela fuga que ele fez um túnel, o governo que fez aquilo para ele. O governo que ajudou. Porque queria que ele fugisse para depois pegar ele para dizer, olha, eu peguei, né? Mais ou menos assim. Era um cara do governo querendo derrubar o presidente, coisas do tipo, né? Então, você vê assim, e é muita violência, mas é muita violência que você não imagina. E a gente vê aqui também acontecendo. A gente vê com outros grupos acontecendo. Se conseguisse diminuir essa violência, já era um baita de uma vitória muito grande. A sociedade agradece. Não, eu acho isso. Eu acho que a gente... para mim, eu acho que a questão é que a gente tem um tabu muito grande nesse debate, né? Tudo parece assim o fim do mundo. Quando falaram de regular... Eu lembro que quando Portugal falou que ia descriminalizar as drogas, tem uma confusão gigante, né? O que é descriminalizar, o que é regular, o que é legalizar, Então, assim, todo mundo acha que assim, vai liberar tudo, né? Então, quando Portugal descriminalizou todas as drogas, e Portugal foi o primeiro país no mundo a fazer a descriminalização de todas as drogas, isso não significa que o governo vende todas as drogas, não é isso. É que simplesmente as pessoas não são consideradas criminosas por estarem com drogas para consumo pessoal. Basicamente é isso. Eles tinham um programa lá, não sei se ainda tem, que eles davam a droga. Desde que você entrasse no programa de reabilitação. Por exemplo, eu uso cocaína. Então, eu vou te dar a cocaína que você consome, mas você vai entrar num programa de reabilitação. Eu não sei se deu certo. Não, eles faziam também. Isso da cocaína eu sabia. Sim. Então, eu acho que eles... eu não sei se deu certo, como é que ficou, mas eles faziam isso. E aí você quebra o tráfico. Aí você quebra o tráfico. Isso, o que tem muito em alguns países europeus, tem também no Canadá e tal, são as salas de uso seguro, né, de drogas. Então, por exemplo, uma pessoa que usa heroína, ela pode ir lá testar, por exemplo, a sua droga. Isso tem na Holanda, tem no Canadá, tem em alguns países europeus. Então, você vai lá e testa a droga primeiro para saber se aquilo que você está usando não tem alguma substância muito perniciosa, nociva, que pode te dar uma overdose na hora, ou te matar, ou te criar outros problemas de saúde.
você tem acesso a uma seringa, por exemplo, que não é usada, Estéreo, então isso, e aí para ele também não passar doença, nem pegar doença, nem passar para outras pessoas, né? Questão da HIV/AIDS, várias outras, né? Hepatite, etc. Vários problemas. E a pessoa poder utilizar num ambiente que é controlado. Então, caso ela use e tenha algum problema, tem uma equipe médica. Uma pessoa para poder auxiliar ali e tal. Então, assim, para quem ouve isso de fora, fala, meu Deus do céu, o governo está incentivando a pessoa a usar droga, né? Então, na verdade, não é isso, né? O que você está fazendo é uma redução de danos. Existe um contexto, a pessoa utiliza, isso é qualquer droga, a pessoa utiliza. Como você fazer para fazer com que ela possa usar de maneira segura sem que aquilo vá criar mais problemas do que a droga já causa? Porque, obviamente, o uso de drogas tem algum efeito negativo sobre as pessoas. Qualquer um. Cigarro, bebida, todas as drogas ilícitas, isso é assim. Sim. Como fazer para diminuir esse dano? Essa é a grande questão, né? Exato. Agora, uma revolução, né? Você imaginar uma sala de seguro, né? Um negócio muito doido. Eu visitei algumas, quando eu fui para lá fazer minhas pesquisas, eu visitei algumas. É uma coisa muito doida, né? E você falou do álcool, né? Droga. O álcool é droga, né? Eu vi muita gente perder vida por causa disso, né? E muita família ser destruída também. Mas não seria uma coisa de liberar o álcool e não liberar a droga, porque o álcool ele vicia menos do que a droga? Porque o álcool vicia menos. Né? Por exemplo, eu tomo uma cerveja. Posso ficar 1 ano sem tomar que eu não vou ter nenhum problema. Mas tem aquela pessoa que tem a genética para alcoolismo, ela toma uma, não consegue mais parar. Mas, por exemplo, se eu usar cocaína, eu vou viciar. Não necessariamente. Não necessariamente? Não. Os estudos mostram que os graus de adicção das drogas, eles são muito complexos para começar. Então, assim, depende do contexto no qual você está usando, depende o tipo de droga que você está usando e depende da sua constituição, ou seja, das características suas, que é o que você falou. Por exemplo, alguém que tem alguma propensão a se tornar alcoólatra, né? Certamente tem isso para outras drogas e a pessoa pode se viciar sim. Mas não, a pessoa que usa, tem gente que usa cocaína e usa de maneira esporádica. Isso é verdade para todas as drogas, é verdade para cogumelo, é verdade para LSD, é verdade para MDMA, é verdade para qualquer droga, na verdade, né? É verdade para álcool, é verdade para cigarro. Cigarro vicia. Cigarro mas tem gente que fuma de maneira esporádica. Né? Tem gente que fuma de maneira esporádica. Até vício em jogo, em comida. Né? Pessoas são viciadas em coisas aleatórias, diversas, né? Então, na verdade, eu acho que a grande questão em relação ao grau, né, de adicção, eu acho que essa ideia, por exemplo, se a pessoa usou uma vez uma coisa, ela vai ficar viciada. Não, isso é uma grande ilusão, né? Acho que a questão, mas na não verdade... é assim no crack? Não é assim no crack. Não, também não? Não é assim. Então a informação que passam é errada. É a informação, na verdade, de um medo, que é um medo verdadeiro, né? De que as pessoas podem ficar viciadas. Isso é verdade. É um medo verdadeiro que são as drogas fazem também mal à saúde. Isso também é verdade. E a gente tem experiências que você vê que são expostas e tudo mais, de uma degradação humana em situações de consumo de droga, por exemplo, é o caso na Cracolândia e tudo mais, que é muito agressivo, muito triste, muito violento. Então, quando as pessoas olham para esses contextos, existe um desespero, um certo pânico de que você nunca vai querer que uma pessoa que você goste passe por uma situação daquela. E como ao longo do tempo ninguém nunca foi ensinado sobre drogas, a gente não tem espaço para discutir a respeito disso, é normal que todo mundo tenha um medo muito grande de, se eu usar uma droga X, eu vou viciar na hora, né? Mas as pesquisas não mostram isso. Existem graus variados, é óbvio que o crack é uma droga muito mais viciante do que outras, é óbvio que a heroína é uma droga extremamente viciante, muito mais do que outras, mas é verdade também que, por exemplo, o cigarro é uma droga muito mais viciante do que outras que a gente olha e fala, nossa, que medo. Mas, por exemplo... Eu lembrei até de uma pesquisa com o açúcar. O açúcar é altamente viciante, mais do que a heroína, inclusive, então, né? A gente estava até conversando... Não é uma droga, mas faz mal pro corpo também, né? Não lembro com quem... Olha, minha memória tá muito ruim. Eu não lembro quem eu estava conversando ontem sobre o açúcar. Porque, assim, o brasileiro come muito açúcar. Só que a gente não sente nada. A gente come açúcar, por exemplo, brigadeiro. O nosso brigadeiro, o europeu não consegue comer. Nossa, É impossível para eles, né?
Era com a Lina, acho que era com a Lina. E aí, o que acontece? Por exemplo, aí eu tava assistindo Friends, aí eu vi um episódio que o Ross comeu muito bombom e ele ficou doidão. Falando, como é que fica doidão com açúcar? Depois que eu fiquei sabendo que a gente, na verdade, já tá muito acostumado. Sim. E eles não estão. Aí comer muito fica doidão. E vicia. Você vê as próprias crianças, né? Dá um docinho à criança, Não, de 0 a 100 eu hoje não segundos. como nada de açúcar, né? Mas eu era viciado em açúcar mesmo, assim, eu comecei, aparecesse um brigadeiro, eu queria 2. Mais ou menos assim. Caixa de bombom, uma só é pouco. É né? verdade. Agora não, agora eu olho assim, às vezes meu filho compra, minha filha, eu falo assim, dá um. Aí eu pego, fico pensando se eu como ou não como. Mas antes era... Não, mas é isso, acho que Só assim, posso sair um pouco desse tema pesado? Claro. Você falou sobre as suas experiências em outros países, assim, como pesquisador. Conta um pouco pra gente, que deve ter sido incrível. Conto. Assim, no ano passado, eu tive algumas experiências muito interessantes. Bom, primeiro eu fui em 2017 para 2018, eu fui pro Canadá, né? Legal. E eu fui para Ottawa. Eu fiquei na Universidade de Ottawa fazendo um pós-doutorado lá. Com uma pesquisadora incrível que se chama Lynn Buchanan, ela foi minha supervisora lá no doutorado. Na época eu era casado, fui com a minha companheira, ela foi fazer um doutorado sanduíche dela, lá na Universidade de Ottawa também, no departamento de criminologia, e eu fui fazer o pós-doutorado. Então a gente passou lá 7 meses na Universidade de Ottawa, chegamos em julho e fomos embora em janeiro. Quando nós chegamos em julho, lá tava, sem brincadeira, 35 graus. Nossa. 35 graus. Calor. Quando vocês foram embora. Uma festa. E aquela parecia que as pessoas estavam assim, em êxtase. Porque é Todo o mundo momento, se divertindo. Não, verão é um negócio maravilhoso, assim, no hemisfério norte, porque eles sofrem tanto. Pra quem tem pouco, no inverno. Pra quem tem pouco. É o momento de liberar, né? Vamos aproveitar. Tudo, porque a gente não sabe que depois vai ser aquela desgraça. Então, era uma grande festa, tinha muito show, muita coisa ao ar livre, tava, sabe, as pessoas estavam muito... Eles aproveitam mesmo. Muito, com energia. E aí foi passando os meses, né, e tal, e foi esfriando, e foi muito legal, que você vai vendo também a passagem do tempo, de uma maneira diferente do que a gente vê aqui, porque lá as estações são muito marcadas. Né? Aqui a gente vê no mesmo dia, Isso, né? Em São Paulo, então... Aqui em São Paulo é no mesmo dia. Agora tá calor, depois chove, depois faz frio, depois faz calor de novo. Em 24 horas você vê tudo. Mas lá, então assim, aí você vai... E a gente andava muito de bicicleta lá, né? Eu gosto muito de bicicleta. E lá era tudo muito plano. Então, a gente comprou uma bicicleta velha lá. Eu comprei uma, ela comprou outra. E a gente ficava andando pela cidade de bicicleta para todo lugar. E aí, você vai experimentando muito essa vivência ao ar livre e essas mudanças da estação. E aí, foi ficando frio. Vem setembro, vem outubro, vem... Bom, quando chegou em novembro, a coisa começou a ficar complicada. Já não dava mais para andar de bicicleta. Já era. Começou a nevar. Minha nossa Começou senhora. a nevar. E começou a nevar muito, mas era uma coisa... Tem uma coisa muito bonita disso. Primeiro que assim, eu já tinha visto neve antes, já tinha vivido um pouco de neve, mas não desse jeito, porque Ottawa é uma das cidades que mais faz sol no mundo, de quantidade de dias no ano. Um negócio absurdo. Nossa, então, eu nunca imaginaria. E que era incrível. Então eu abria ali, eu olhava na janela, abria não, né? Olhava na janela, tava um gelo, assim, desse tamanho, uma quantidade de gelo na rua. Olhava no celular, tava lá, -10. Você olhava, tava um céu azul maravilhoso, um sol estralando. Eu olhei, as primeiras vezes, eu juro, eu olhei e falei assim... Não faz sentido. Não tá frio tá errado. desse jeito. Vou colocar um agasalhinho e vou sair. A hora que você abriu a porta, você fala, tá. Testando o sistema. Entendi. Fechava, voltava lá, botava aquele capote que parecia que você era um astronauta. E saía. Eu saí de lá em janeiro com sensação térmica de -35 graus. Cheguei com mais 35, saí com sensação térmica de -35. Nossa. Louco. O oposto. 4 ou 5 de janeiro de 2018. Um frio. Assim, no final do ano, eu passei com a Bruna, a gente foi pra cidade de Quebec, se eu não me engano, Quebec City lá. E era um lugar muito bonito e tudo mais, ficava na beira de um lago, então também era um frio gigantesco. Pra você ter uma ideia, as pessoas ficavam andando um pouco na rua, mas você não podia andar muito tempo e tinha como se fosse umas unidades de saúde que você entrava e estava aquecido e ficavam os profissionais de saúde vendo se você não estava com o dedo congelado, estava gangrenando, sabe? Tipo, avaliando como é que tá a sua... É lá que tem umas placas avisando que você tem 10 minutos para se abrigar. Tem isso daí. Assim, você não uma pode... aluna nossa falou isso, que ela estava andando, ela não conhecia, de repente a placa começou a piscar
ela não sabia o que era, aí que avisaram ela. Você tem 10 minutos para se abrigar, senão começa a congelar dedo, nariz. Quase então. um frigorífico, né? É um negócio absurdo, gente. Eu lembro que no final do ano foi assim, a gente tava com tanto frio, que aí eles vendiam uns uísques, assim, pra dar uma segurada, né, e tal. Mas aí tava todo mundo, tava tão frio que tava todo mundo dentro desse lugar, aquecido, tentando secar as meias, porque molha tudo, né, e tal, aquelas botas e tal. A hora que faltava 5 minutos pra meia-noite, ia ter fogos e tal, todo mundo saiu correndo, foi pra beira do rio, viu os fogos maravilhosos, a hora que acabou o sol, todo mundo saiu correndo pra cada um, foi pro sua pousada, todo mundo correndo que nem maluco pro hotel e tal. Eu sei que eu nunca passei tanto frio na minha vida. Tipo assim, deu pra mim, chega, vambora. Eu preciso sair daqui, senão eu vou morrer. Mas você sabe que o frio pra mim foi uma experiência tão revolucionária que eu acho que me trouxe uma outra dimensão um pouco de uma vida em sociedade no qual o frio, você precisa realmente funcionar de maneira cooperativa e coletiva, porque senão as pessoas morrem. Tem que ser administrado o clima. As pessoas morrem. As pessoas não podem ser individualistas lá, de jeito nenhum. Tem que ser coletivo. Precisa se apoiar, precisa fazer as coisas como está previsto, porque assim, senão você tem morre. que seguir as regras. Eu fico pensando até nos animais, né? Como é que funciona essa questão não tem animal de rua. Então, não tem. Não tem como ter. Não tem como ter. E as pessoas que ficam tem na um rua... urso polar. Tem urso polar. Cria um Na urso. rua, né? Só cortando, vocês viram o pessoal chinês que pegou um cachorro de estimação, que era muito parecido com um urso? E era um urso. Virou um urso. Eu li ontem, sabe? O pessoal surpreendendo, né? Era muito parecido. Na diferenciação das espécies. Começa a crescer. Esse cachorro tá estranho, Esse né? cachorrinho eu mais vi a lindo. reportagem, inclusive eu vi o urso. O urso enorme. Aí tava na gaiola lá, que eles iam soltar na natureza. Meu Deus. Mas foi isso, lá a Nossa, experiência muito foi legal. incrível, assim, foi muito impressionante. E o frio foi muito, foi uma experiência muito revolucionária eu não sei explicar muito bem, mas eu não sei, como se eu tivesse vivido uma coisa muito fora do que eu estava acostumado e aquilo você me impactou, cresceu aqui, sabe? Sim. né? Você cresceu em São Paulo, né? Me impactou. Então, É outra outro dimensão, mundo, é outro mundo. parece né? que você está em outro planeta, né? O meu sobrinho está lá. Meu sobrinho então. mudou em agosto, mudou para lá. Uhum. A esposa dele é pesquisadora também e vai ficar lá. Olha só. E aí ele mudou para lá. Mas assim, já começou aquela história, né? O último vídeo que eu vi, tava ele tirando a neve da escada e a esposa filmando e tirando sarro, né? Não, gente, é um frio, tá assim, completamente nonsense. Mas é isso, uma coisa, eu gostei muito dos canadenses, as pessoas são muito receptivas, fiz amigos lá, pessoas muito queridas e eles gostam muito de perguntar pra você a respeito das coisas, sabe? Então, sei lá, eu tava ali, a pessoa puxava papo, você não é daqui? Não, sou do Brasil. E o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, tô fazendo uma pesquisa. Pesquisa do quê? Fiz uma pesquisa sobre política de drogas. É mesmo? Onde que você tá fazendo? Tô em tal lugar. Mas me explica o que é e tal. Então, assim, são pessoas muito interessadas, se interessam sabe? pelo outro ser humano ali. Muito, que legal. Muito legal. Então, muito imigrante, né? Foi muito bacana. Assim, muito sabe? imigrante. Muito imigrante. Tem muita gente. Eu conheci... aconteceu uma coisa muito legal. Quando eu cheguei lá, eu conheci um cara que trabalhava num café, que era um brasileiro, que ele jogava num time de futebol de uma liga amadora ali de Ottawa. E aí ele me convidou, ele falou, você não quer jogar? Eu falei, eu jogo futebol aqui todo final de semana. E aí ele falou, eu falei, lógico, quero jogar. Bom, eu falei, é uma forma de socializar com o pessoal. Sim. Conclusão, tinha esse time, a gente jogava entrei num campeonato, na verdade, e eu lembro que uma coisa muito legal que aconteceu... Caiu de paraquedas. Não, caí de paraquedas, os caras me chamaram e falaram assim, não, você quer jogar e tal? Aí me colocaram e falaram, não, joga aí. Você é brasileiro? Eu falei, sou... Pô, legal, hein? Tal, não sei o que. Eu vi que os canadenses gostaram. Primeiro jogo que eu fui jogar, me colocaram, recebi uma bola ali, e era campão, né? Campo mesmo de grama, oficial e tal. Muito legal ir jogar nesses lugares. E a gente ia em vários lugares que era fora da cidade de Ottawa. Então, você ia rodando, na verdade, por vários lugares que, nunca teria a possibilidade de conhecer se não tivesse sido isso. Mas aí, no primeiro jogo que eu fui jogar, eu recebi uma bola, peguei na intermediária, eu dei um chute, eu fiz um golaço, né? Um golaço. Gol de brasileiro. Gol de brasileiro. Os caras gritavam, nós temos um brasileiro no time! Nós temos um brasileiro no time! Fizeram uma festa.
Mas sabe o que aconteceu? Eu não marquei mais nenhum gol. Mas eu fiz a minha fita, o meu filme, coisa que eu fui chamado pra... Virou uma lenda. Fui chamado pra ir nas festas, fui chamado pra ir em churrasco que eles faziam. Fui chamado pra todo lugar, mas eu só fiz esse gol. Depois eu não fiz mais nenhum. Acho que no final, quando chegou no final, eu vi que o pessoal falou... Ninguém vai chamar lá pra festa. Achamos que era um pouquinho melhor, né? Empolgamos demais e não rendeu tudo isso. A gente criou uma expectativa aqui. Foi divertido, foi muito legal. Ai, foi gente, muito que legal. legal. Eu fui convidado para ficar no Canadá, para imigrar para o Canadá. Aham. Um amigo meu, ele estava fazendo toda a parte de toda a burocracia para ir morar no Canadá, ele e a família dele. E era meu amigo da minha esposa, ele pegou e me chamou, não, vamos lá, porque o técnico veterinário, eu trabalharia como técnico veterinário, ganhava $5.000 na época, que era bem mais do que um brasileiro ganhava aqui como veterinário na época. Uhum. Aí eu falei, não, seria legal, tal, vamos ver, tal. Aí ele falou, só que lá assim, às vezes faz menos 40 graus. Falei, tô fora, não vou. Faz isso aí mesmo. O máximo que eu peguei, acho que foi no Uruguai, que foi -1 ou -2. Eu quase morri. Imagina, eu não aguento, gente, eu não aguento o ar-condicionado. Vocês terem uma noção. É outra experiência. É outro planeta. O norte do país praticamente não é povoado, né? Porque não dá, né? O norte do Canadá é um negócio assim, é um frio, é isso, é menos 40 pra começar a conversa. Então é muito viável. Duro, assim. Não dá pra plantar, não dá pra fazer nada. Não, né? O solo é duro, é congelado. Não dá pra fazer nada. Nossa, mas foi lá foi isso, mas foi muito legal. Ou seja, você pode ter muita coisa interessante, assim, né, que eu vivi lá. Que legal. Barato. Muito legal. E aí lá você fez pós-doc. Eu fiz um pós-doc lá, fiz essa pesquisa sobre o consumo de opioides lá na América do Norte. Foi muito legal a pesquisa, rendeu artigos, tem essas publicações. E aí foi a maneira que eu entrei nessa discussão de drogas, de controle de drogas, né? E aí agora, ano passado, eu fui para Amsterdã. Eu fiquei lá durante um mês num instituto que se chama Transnational Institute. Eles são uma organização não governamental que trabalha com temas de justiça social e preocupado com os atores transnacionais que atuam nesses temas. Então, seja na questão ambiental, seja na questão de segurança alimentar, seja em temas políticos de proteção da democracia, e em temas de droga. Tem um programa específico que se chama Drogas e Democracia. Então, eles tentam entender como buscar a justiça social relacionada ao controle de drogas, né? E aí eles têm pesquisas em diferentes lugares do mundo, e eu fui para lá para aprender com eles, ver como é que eles faziam essas pesquisas, as produções e tudo mais. Eles tentam influenciar na formulação de políticas públicas com a produção de conhecimento deles. E aí eu fui para lá para estudar o papel das grandes corporações dos Estados Unidos e do Canadá no novo mercado de cannabis medicinal da América Latina. E aí eu produzi um relatório que se chama Captura Corporativa do Mercado de Cannabis Medicinal na América Latina. E é um relatório muito legal que eu fiz. Gosto muito desse relatório. É um relatório que dá um pouco essa dimensão do que está acontecendo de novo nesse cenário. E foi ótimo. Imagina, eu fui lá para Amsterdã. Foi a primeira vez que eu fui para lá. Não tinha ido para lá ainda. E aí, enfim, é um país incrível. A cidade é uma cidade muito legal. Também andei de bicicleta para todo lado, né? Esse é o diferencial, assim, de você poder circular para todo lugar. E eu fui em junho, então assim, também pude aproveitar um clima muito gostoso da cidade, porque lá também é frio e chuva, assim, maior parte do ano. Mas junho e julho é incrível. Eu fiquei lá em junho e foi uma experiência maravilhosa, assim, foi muito legal. Um amigo meu, ele falou que ele foi lá em Amsterdã e lá você vai ter uns bares que você compra o charutão de maconha, né? Sim, os e coffee shops. e são grandes, né? E ele falou que o pessoal fuma, mas não aguenta fumar tudo, porque é muito grande e joga fora. E a molecada fica correndo atrás para pegar o que sobrou. E ele falou que o que sobra é maior do que o que a gente usa aqui. Não, isso é uma loucura. Você imagina. Gente. Não, o uso é muito, muito liberado. Agora eles estão com um debate lá na Holanda, e particularmente em Amsterdã. Tem uma discussão importante sobre... Eles querem fazer mais restrições para o uso de maconha lá. Mas está dando problema, será? Tem um problema que eu acho que é um problema importante, que é um pouco assim... começou a virar um turismo muito direcionado ao uso de droga, né? Sim. E aí, assim, ali nos bairros do centro e tudo mais, eu acho que
tem um incômodo da população de lá que é falar, eu acho que assim, eles entendem que é importante ter a regulação, é importante ter essa liberdade, mas ao mesmo tempo que isso não faça uma degradação ali do centro. Sim. Então assim, vai muita gente jovem, as pessoas às vezes não tratam bem o espaço público, não tratam bem as outras pessoas que não moram respeitam lá. quem mora. Sabe? Então assim, a pessoa fica muito louca e tudo É uma mais. mini Vila Madalena, pelo jeito. Tem um pouco do que disso. Mas ó, lá Pegadinha vou te falar, meio Vila lá o negócio Madalena. é brabo. É brabo. Viu? Lá é brabo. Assim, É porque virou uma referência no mundo, né? Então as pessoas saem dos seus países pra irem... Então, assim, e aí, como não tem regulação nos outros países, porque se tivesse, as pessoas saberiam lidar melhor com isso. Como fazer as coisas usar respeitando. De uma maneira menos, né, assim, sem noção. E aí, como não tem essa experiência, a pessoa jovem fala assim, eu vou lá, Vai lá pra chutar o balde, né? Mas esse é o problema. Isso não é o objetivo... Né, do uso de droga, dessa liberdade de beber. E você sabe que o maior problema lá em Amsterdã nem é tanto a maconha. O que eles fazem, a maior crítica é a bebida alcoólica. Olha. Porque o que acontece? Chega lá, como tem essa coisa de um ambiente assim, muito livre, muito jovem, fica uma coisa assim, pode beber, faz vai beber o que tudo, quer. não sei o quê. E aí essa coisa do consumo de álcool lá é muito alto. E aí junta com essa coisa também do uso de maconha junto, então começa a virar uma bagunça. Perdeu-se o controle. As pessoas estão querendo propor assim, não é proibir, não é isso, mas falar assim, olha, a gente precisa dar uma organizada que isso aqui do jeito que tá não tá legal. Vamos dar uma... que é aquilo que a gente estava falando no começo da regulação. Não, se não tá bom assim, vamos mudar. Ou às vezes estava bom num determinado momento, aí piorou, agora, vamos mudar para ajeitar, né? Então acho que essa coisa de pensar nas regras que se adequam melhor aos contextos é a grande questão. Mas eu não consigo imaginar como que eles podem melhorar isso daí, não, hein? É difícil, hein? Eu acho que você sabe que eu acho que não, porque hoje em dia a fiscalização na verdade tem várias maneiras. Por exemplo, uma forma que é importante é quem é que pode consumir, por exemplo, a cannabis. Né? Se você falar assim, olha, quem pode consumir são residentes. E o turista, por exemplo, não. Claro que vai ter sempre quem vai, mas você já faz um tipo... Ou, não necessariamente isso tem que ser assim, mas você pode falar, o tipo de cannabis que se vende pode ser até tal grau de potência. Vamos diminuir a potência porque isso melhora. Ou, aonde se vende cannabis, que é assim lá, onde se vende cannabis não se vende bebida alcoólica, ou não pode vender nem perto. Por exemplo, você pode criar restrições de zoneamento. Só se fizer assim, né? Várias formas, na verdade. Mas aí você também diminui muito o turismo e a renda, né? Pode ser que sim. E muita gente quebra lá. Pode ser que sim. Talvez restrições de horários, não sei. Pode ser também. Restrição de horário é uma outra maneira de você criar outras condições, entendeu? Então, assim, eu acho que tem... eu acho que a gente tem que ser criativo para tentar fazer com que a coisa funcione sem você ficar proibindo tudo, mas ao mesmo tempo criar um ambiente no qual todo mundo esteja respeitado, inclusive os moradores de lá, né? Que eu acho que é muito importante isso. Isso é um objetivo principal ali. Não, acho que esse é todo lugar que vira muito turismo não precisa ser nem por droga, né? Você tem que regulamentar que nem Veneza. Veneza... Como é que vai ser? Vamos fazer assim. Porque eles não estavam mais aguentando. Agora tem um número certo de pessoas que podem ir. Tem um debate hoje muito grande no mundo todo que é como é que você vai regular, que precisa fazer uma regulação dos Airbnb da vida. Nossa, Tem uma discussão nos grandes centros urbanos mundiais de turismo. O debate é esse, como regular o Airbnb. Não, mano, não pode ser assim, não pode ser assado. Você está criando especulação imobiliária, você está encarecendo demais os espaços, você está... Então, assim, você está acabando, por exemplo, com o comércio local. Você porque é muito livre. Então você pode tudo. Então, assim, antes podia, porque não tinha regulamentação. Agora os caras estão querendo regulamentar. Lógico que vai ter gente que vai perder dinheiro, mas, assim, ao mesmo tempo você vai ter os trade-offs que a gente estava falando. Vai perder dinheiro aqui, mas vai ter outros ganhos lá. Então, eu acho que esse é sempre o nosso dilema, é encontrar as maneiras de, enfim, de criar os ambientes para a gente poder usufruir daquilo que a gente tem de melhor, das coisas que as pessoas querem, têm interesse, e ao mesmo tempo, enfim, fazer com que aquilo não prejudique, ou prejudique pouco, porque não prejudicar é impossível, mas prejudique o menos possível, vamos dizer assim. Onde tem muita gente prejudica, não tem jeito. É isso. Não tem como. E é um debate constante. Exato. Você falou do Airbnb, eu lembrei de uma história engraçada. Como começou, você viu como é que eles começaram? Não. É muito estranho. Porque assim, eles alugavam colchões para a universidade, para o universitário, né? E aí eles estavam devendo $40 mil, não tinham de onde tirar dinheiro, não sabiam o que fazer da vida, estavam falidos, né? Para eles, imagina, universitário, $40 mil é a vida toda, né?
Aí um cara amigo deles falou, tem um apartamento que eu quero alugar, vocês conseguem alugar para mim? Começou o Airbnb. Aí começou a Airbnb aí. Aí Então, deu certo. Aí bilionários. Usaram o método de aluguel de colchões para apartamentos. Gente, você sabe que loucura. tem essa coisa dessas lógicas compartilhadas, né, de compartilhamento. Eu acho que elas são todas muito interessantes. O Airbnb eu acho que é interessante como proposta. E é isso, tem que regular para não destruir as coisas e tudo mais. Mas é a mesma coisa. A BlaBlaCar também é outra coisa muito interessante. Não sei se vocês conhecem a BlaBlaCar, que é esse de compartilhamento de carona. Sim. E a ideia também é um pouco essa, né? Tipo assim, ó, vamos compartilhar. Se eu tô indo para tal lugar, você aviso vem de geral carona comigo e tudo mais. E essas criações que são criações de um mundo que é conectado, de que, você tem... Hoje, aplicativos que possibilitam isso, né? E, ao mesmo tempo, que eu acho que não tem necessidade de todo mundo ter carro. Então, assim, como criar outras maneiras de você poder se locomover utilizando esse meio de transporte sem que você precisa ter um carro necessariamente. Eu acho tudo isso muito interessante, assim. Mas... Tem que acabar esse negócio de tanto carro na rua, né? Porque depois do carnaval, tá impossível andar em São Paulo. Tá impossível. Mas, assim, não é o Uber que vai acabar. Não, porque o Uber, eu estava conversando com uma pessoa, né? E ela falou, não, eu só uso Uber por causa da parte ecológica, porque se eu tenho carro eu vou gastar. Eu falei, olha, só que o Uber vem vazio até você, aí depois leva você até o lugar, depois ele volta vazio, quer dizer, ele anda muito mais do que você andaria com o seu carro. Então, e aí você tem muito mais carro agora na rua por causa disso. Então você tem que... eu sou super a favor de bicicleta. Eu sempre gostei de bicicleta elétrica, moto, carros pequenos. Porque, assim, a gente teve tem no Brasil ainda carros menores. Só que custa o preço de um carro grande. Você pega aquele 500, aquele que era esqueci o nome do outro lá. Aqueles Mini Cooper? Não, que era menorzinho, do tamanho do 500. Deveria ser subsidiado isso daí. Assim, ou assim... Smart. O Smart custava 110 mil quando pararam de fabricar. Era mais caro que um Corolla, né? Então, assim, deveria ser assim, incentivar a pessoa a ter carro que cabia um só. Já melhoraria muito. Melhoraria bastante. E incentivar a bicicleta. E eu acho que também é a questão dos trabalhos, né? Onde é possível, cabe um home office... A pessoa ficar, né? Sim, também. E também as pessoas morarem perto do trabalho, que nem você fez. Exatamente. Só que você tinha condição de fazer isso. São privilegiado 1000 vezes. Você tinha condição de fazer isso, mas são bairros o cara que mora na periferia, ele vem para cá para trabalhar. Agora, o que tem que fazer? Isso daí eu ouço falar um tempão e ninguém faz. Levar o trabalho até a periferia. Sabe, levar, por exemplo, descentralizar, dar condição, por exemplo, de abrir uma empresa, imposto menor quando está na periferia e tal, para isso, para a pessoa ter como ir no trabalho, às vezes a pé. Essa descentralização seria, acho que seria importante. Bom, não sou urbanista, não tenho nada eu escuto isso, desde pequeno. Ainda nem tinha, tinha Vemaguete. Eu olhei uma foto de 1974, eu já tinha 10 anos. Uma foto era só Fusca. Só Fusca, só existia. Meu pai tinha o Fusca nessa época. Só Fusca. Era assim, desde essa época o pessoal fala. Meu pai teve Brasília, eu lembro da Brasília. O pai dele era rico. Brasília era carro de rico. Minha mãe teve Fusca. Meu pai teve Fusca também. Meu pai teve Corcel. Corcel também era rico, teu pai também era rico. Tudo rico. Corcel. Eu era pobre. A gente ficou quase rico quando meu pai comprou um Chevette. Olha. Chevette era, nossa. Excelente. Você apertava assim, ele quase andava. Era muito bom. Não tinha como ter acidente, né? Não conseguia correr com aquilo. Legal. Então, Paulo, eu queria agradecer, mas antes de agradecer você, antes da gente fazer um final aqui, eu queria saber, assim, se você quer que as pessoas te contactem por algum motivo, como que elas fazem, como que elas te encontram. Olha, não, claro, eu, enfim, como professor, eu sempre... Mas eu sou curioso, mas acho que fui professor porque eu sou curioso. Então, assim, eu adoro ouvir o que as pessoas acham das coisas, interagir e tudo mais. Então, se alguém que estiver ouvindo quiser conversar comigo a respeito de qualquer um desses temas que a gente conversou aqui, pode me mandar e-mail tranquilamente. Eu falo meu e-mail aqui. Fala aí, a gente depois escreve embaixo. PJ, então P de Paulo, J de José, pjreispereira@gmail.com.
pjreispereira@gmail.com. Tudo junto, sem ponto nenhum, né? Sem ponto nenhum. Tá. E aí, quem quiser me mandar mensagem, pode mandar, a gente conversa, precisar de algum material, de qualquer coisa que a gente discutiu aqui, obviamente, principalmente das coisas que eu domino, que são a discussão sobre o tema de drogas e tudo mais. Se quiser algum tipo de produção para compartilhar, enfim, tudo mais, saber mais a respeito do assunto, estou super à disposição. Se quiser conversar sobre universidade, sobre financiamento de pesquisa, enfim, se quiser conversar sobre minha experiência no Canadá, minha experiência em Amsterdã. Você ministra palestras, assim? Sim, sempre a gente, eventualmente, organiza coisas, né? E às vezes eu tenho um grupo de pesquisa na universidade que a gente organiza grupos de estudo, tudo gratuito, na verdade. Grupos de estudo, palestras, mini-cursos e tudo mais. A gente divulga isso pelo nosso site do grupo de pesquisa, que é o Núcleo de Estudos Transnacionais da Segurança, que a gente está lá no Instagram, que é Nets, né? Igual o Netshoes, mas é Nets. Instagram. Isso, no Instagram. Depois eu passo para vocês direitinho o endereço e tudo mais. Quem quiser seguir lá, a gente também nas redes passa sociais. Que o Duca vai colocar no vídeo, assim, o pessoal já fica... E coloca lá na descrição, né? Para o pessoal já ficar sabendo. É bem bacana mesmo. E aí é isso. E a gente tem lá, enfim, também tem a gente tem um programa de mestrado profissional em governança global e formulação de políticas internacionais na PUC São Paulo. É basicamente um mestrado profissional da área de relações internacionais. Quem quiser, enfim, saber mais a respeito, pode entrar em contato comigo. É uma iniciativa muito bacana que a gente está já desde 2018 em funcionamento, já tem bastante gente formada e é uma proposta bem interessante. Legal. Quem quiser entrar em contato também, saber mais a respeito disso, do curso de Relações Internacionais da PUC, etc., estou super à disposição. Bacana. Bacana mesmo. Eu falo, até cheguei a comentar alguma coisa antes, assim, que uma das melhores coisas que eu fiz foi esse podcast, participar do podcast. Porque assim, a gente conversa coisas assim que eu nunca tive uma conversa desse tipo. Conhece pessoas, a gente conhece pessoas com ideias que a gente vai conversando. E o ser humano é assim, ele precisa conversar muito, ler muito para ter a própria ideia, né? Então, eu até dou uma aula sobre isso, eu falo bastante sobre isso daí pro veterinário, eu falo, não estude só veterinário, estuda o mundo, leia tudo, veja tudo, porque você precisa fazer ter o teu próprio pensamento, não né? seja monotemático. Isso. E para mim, assim, esse podcast aqui está sendo muito legal. E hoje foi muito legal conversar com você. Outra visão de mundo, assim, impressionante. Outra visão mesmo. Legal. Eu queria agradecer muito a tua presença. Né? Gente, não esqueçam de compartilhar. Olha, esse vídeo é bem legal para compartilhar, né? Não esqueça de compartilhar. O peteleco no positivo. Esqueceu? Vai lá, bota o dedão, não custa nada. Pra gente custa. Pra gente é muito importante. Também ativar, né, o sininho, não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. E o Cortes do Ibra Talks também. Vai lá que vocês vão encontrar cortes nessa conversa aqui, né, desse nosso bate-papo. Queria mais uma vez agradecer o Paulo Pereira. Paulo, muito obrigada, viu? Muito obrigado. Obrigado, Sidney. Obrigado, Thaís. Foi um prazer estar aqui com vocês. E, enfim, quem estiver aí assistindo também, muito bacana, legal. Bacana, brigadão.